Boa noite para vocês. Boa noite. Essa música eu coloquei porque, para falar de erguer e ajudar, a gente fala de amor, né? E a música Amor de Índio, para mim, é uma música muito doce e representa para mim o amor, o mais puro, o mais simples, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar a fonte bíblica, capítulo 33, erguer e ajudar. Conto com a colaboração e a ajuda de todos, né? O estudo é de todos, não é só eu, é de todos nós. Que vocês me ajudem também no desenvolver da lição de hoje. No Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou. Na verdade, aqui só fala um trechinho, eu só vou passar um contexto do que vem a ser esse versículo. Uma senhora chamada Dorcas, muito bondosa, muito querida por todos na região, né, na vila onde ela morava, adoeceu e não resistiu, veio a falecer. E Pedro, passando pela cidade de Dorcas, foi ao encontro das amigas, das viúvas que estavam chorando a morte desta senhora tão bondosa. E Pedro, chegando à casa, né, ele não discursou, não perdeu tempo com longas palavras. Ele pediu que todos se retirassem do quarto, estendeu as mãos e pediu que Dorcas levantasse. Então ele restabelece mais a vida, né, a Dorcas neste momento. Então, o erguer e ajudar é uma lição para que a gente possa hoje compreender em nós, né, qual que é o nosso papel no nosso dia a dia, no cumprimento do erguer e ajudar. Então, Emmanuel fala, nós, os que nos achávamos mortos na ignorância e que hoje, por acréscimo de misericórdia infinita, já podemos desfrutar algumas bênçãos de luz, precisamos estender o serviço de socorro aos demais. Agora, não basta mais só receber, né? Acho que nós já fizemos esse papel de pedite, vamos dizer assim, durante uma grande jornada da nossa vida, né? O momento agora é de doar, né? Da mesma forma que recebemos do alto, nós todos temos condição de estender também as nossas mãos para que outros irmãos também levantem. Nós temos essa condição de aqui estarmos nesse grupo, né? Fazermos esse papel de ajudar todos aqueles que por nós, que nos buscam, né? É imprescindível usar nossas mãos na obra do bem. Agora, é claro que isso as mãos vêm a ser um símbolo, né? Isso é simbólico. Na verdade, nós precisamos usar de todos os recursos que nos são oferecidos para poder ajudar a quem necessita de ajuda. É uma palavra amiga, é ouvir, né, escutar o que o outro tem para dizer, que às vezes apenas uma palavra ela já é consoladora e ajuda ele a se erguer. O esforço dos braços significa uma atividade pessoal. Esse esforço no físico, né, nós temos um trabalho muscular em fazer esse movimento com os braços. Mas o músculo mais importante que nós precisamos trabalhar é o coração. O músculo mais importante do nosso físico é o nosso coração. Então, a partir do momento que estamos dispostos a ajudar, com amor, tudo fica mais fácil. Tudo se ajeita, tudo se adapta àquela necessidade a qual nós estamos passando no momento e que somos um instrumento para esse socorro. E o esforço da mente significa uma atividade espiritual. Não basta só ajudar fisicamente, acho que temos que também ter
depositar toda a nossa energia positiva para que possamos ajudar também no plano espiritual, né? O nosso plano espiritual que envolve a nossa obra. Encontrando nosso irmão caído na estrada, façamos o possível por despertá-lo com os recursos do verbo transformador. Mas não nos esquecemos que trazê-lo de novo à vida construtiva será indispensável, segundo a inesquecível lição de Pedro, estender-lhe fraternalmente as nossas mãos. Então não adianta a gente fazer só um discurso, né, verbal, só falar bonito, sem fazer esse movimento de ajuda, né, esse movimento, esse investimento pessoal no socorro daquele companheiro, como nos ensinou Pedro. E mesmo ocorre com Jesus quando ele nos fala do bom samaritano, né, que se encontrava no caminho, né, deitado ao caminho, e não podemos esquecer que o samaritano representava uma pessoa desprezada naquela época, porque os judeus não os toleravam por eles serem contra aos ensinamentos pregados pelos judeus. E nem por isso Jesus deixou de colocá-lo como um bom samaritano, né? Colocá-lo como exemplo em sua obra. Então, esse movimento, né? essa intenção em ajudar, acho que todos nós podemos. Todos nós temos condição em fazer, nem que seja uma migalha, né? Nem que seja uma porção pequena, mas podemos fazer o outro sorrir, podemos ouvir o que o outro tem a dizer e em outras condições, quando estivermos melhores, podemos até contribuir mais no socorro daquele irmão. Mas nem que seja uma pequena porção, todos nós temos condições de contribuir. Aqui no grupo, ouvimos muito socorristas do amor cristão. Quem sabe o que é ser socorrista do amor cristão? Diz para nós, Madalena. Sim, amada mestra. Sou bichona. Olha, nós já estamos há muito tempo recebendo esse nome aqui no grupo. Porque a espiritualidade já está nos preparando há anos-luz para que chegássemos a esse ponto de socorrer o nosso irmão, o nosso amigo, os nossos familiares. Então, assim, é aquela, como você falou, essa atitude de compreensão, de tolerância, de amor e de carinho com quem está precisando da nossa ajuda. Nem que seja um ombro amigo, uma palavra, uma atitude, e é por aí vai, não é assim, Leni? Me ajuda aí. É isso que eu entendi. Nós somos responsáveis, em qualquer ambiente que estejamos, que a gente faça luz, que a gente harmonize aquele ambiente, né? E que seja útil, seja socorrista do amor do Cristo que nos deu tanto. Tenho dito. Eu já entendo que eu sei, né, para ser socorrista, porque eu fui socorrista. Então, se eu sentir, e pela gratidão também. Hoje eu não ouvi, não. Eu estou falando que eu entendo ser socorrista hoje, na posição que eu me considero, porque eu fui socorrida. Então, até por gratidão, eu me coloco, como é que eu falo assim, eu me disponho a esse trabalho, né, vamos dizer assim. É isso que eu entendi. Eu entendo disso aqui. Penso exatamente isso, né? Na verdade, a gente não pode negar todas as nossas conquistas, tanto intelectuais, quanto das nossas lutas no nosso dia a dia, né? Mas precisamos compreender que existem pessoas que necessitam também de ajuda, né? Que ainda não está no mesmo processo de entendimento ou de consciência em que eu me encontro. Agora, as portas da colaboração, elas estão eternamente abertas, né? O que cabe é nós nos oferecermos para essa tarefa, né, tão divina, tão maravilhosa do Cristo, em servir, em sermos, né, os verdadeiros socorristas do amor cristão. Aí eu faço uma...
Quem está disposto verdadeiramente em ter atitudes cristãs? Aqui no grupo, levanta a mão. Essa é a próxima pergunta. Quem no grupo se julga pronto para ser um socorrista do amor cristão? Estou preparado. Estou preparada. Quem se julga pronto para ser um socorrista do amor cristão? Pronto, fica entre aspas. Então, o que acontece? No sábado, algumas pessoas que estão aqui participaram da reunião no sábado, outras não. A Helena trouxe um trabalho para nós, né, do Trigueirinho, que é muito lindo, que eu acho que depois eu faço a pergunta novamente, tá? Então nós vamos ler o que o Trigueirinho fala para nós, que é o manto da Mãe Universal. Humildade é uma coisa muito delicada. Às vezes, nós pensamos que estamos nos julgando pequenos por humildade, mas estamos nos julgando pequenos por orgulho. Humildade é algo que se tem que pedir muita luz sobre isso. Por exemplo, nós nos julgarmos incapazes para dar certos passos, isso não é humildade, isso é orgulho. Porque todos nós já sabemos que as pessoas sabem no coração que no ponto em que elas estão, elas podem caminhar. No ponto em que elas estão, elas podem buscar um outro estado. Se considerar incapaz é uma forma de orgulho. Isso nós temos que deixar bem claro nos nossos monastérios. Aqui podemos falar no nosso grupo, né? Se uma pessoa faz parte de um grupo, aquele é o lugar dela e ali ela deve desenvolver. Ela não tem que se julgar incapaz de nada, porque nós somos aceitos assim como somos. Então, a gente se julgar incapaz é um orgulho disfarçado. Nós temos que nos aceitar assim como somos e não temos que nos catalogar, que nos julgar, porque a tarefa é para todos, se nós quisermos realmente servir. Aí eu vou perguntar de novo. Quem no grupo se julga pronto para ser o socorrista do amor cristão? Eu acho que é bem isso, né? Porque na verdade a gente tem esse sentimento, eu não estou pronta. Pronta para quê? Para ajudar? Acho que o pouco que sabemos, o pouco que temos, contribui muito para a elevação e o socorro do outro. Então vamos nos lembrar isso no nosso dia a dia, porque não é só estender a mão, precisamos também nos elevar e ter esse movimento de ajudar. Eu vou contar uma historinha que aconteceu comigo, que me perturbou durante um tempo. Depois eu resolvi comigo mesmo fazer diferente. Eu estava numa farmácia à noite, saindo sozinha. Foi depois que eu saí daquele grupo, já era quase 10 horas da noite na farmácia, e tinha um rapaz próximo ao meu carro. Aí passei por aquele processo do medo, do pânico, o que ele quer, o que vai acontecer, como é que vai ser, e ele fala alguma coisa e eu respondo, não tem, e entro dentro do carro. Enquanto eu estou fechando a porta rapidamente, a voz dele invade o meu carro e me atinge. Mas eu não te pedi dinheiro. Aí eu olhei para ele e ele sumiu. Aí eu fiquei assim, bom, como que eu posso ajudar se nem ouvi o que ele queria me pedir, eu ouvi? Eu não prestei a menor atenção, eu fiquei mais preocupada em ser roubada do que propriamente tentar entender o que estava acontecendo, o que ele estava querendo. Eu me lembrei muito de uma lição que a Helena nos presenteou na outra casa, que dizia o seguinte, dai o que te pede. Que foi, na época, deu um movimento muito grande, foi muito polêmico, mas isso ficou muito marcado em mim. E toda vez quando alguém chega até mim pedindo alguma coisa, ou
demonstrando a necessidade de alguma coisa, eu me lembro desta cena, onde eu não atendi, onde eu não ouvi, onde eu não consegui recuperar o que eu perdi. Né? Porque, na verdade, eu perdi. Ele foi embora e eu perdi aquela oportunidade de ajudar ou de compreender de alguma forma. Eu acho que a nossa vida é sempre assim, é socorrida e socorrista. Você nunca é só socorrista. Sim, exatamente. Então, como nós temos a graça de sermos socorridos, né, façamos então o papel de sermos socorristas, né, em agradecimento, né, por termos sido lembrados, né, por termos sido socorridos. Então, a palavra que eu tinha para vocês hoje é isso. Eu gravei um filmezinho, tem um filme, não sei se dá tempo, dá. Que é exatamente uma atitude, né? Que com as pequenas ações a gente faz a diferença. Isso. Queremos marcar cartas aqui. Você dançou, amigo? Beijinho você, Rodrigo, oi. Vamos falar uma coisa sobre as pelotinhas. Fala sobre as pelotinhas. Sem as pelotinhas. Cadê as Marcela, Gabriela e Vitória. Né? Tá certo? A escalação do time. Olha como é que é assim, é a cara do Murilo.
Obrigada. Ela é mais bonita. Muito mais. Muito. Gente, então eu estou pedindo para colocar, para lembrar para nós que semana que vem, na quarta-feira, nós vamos fazer nossa homenagem para as meninas, o primeiro aninho delas, né? Igual a gente combinou semana passada. E a nossa sugestão de trazermos as fraldas, já temos o tamanho, né, mulher? XG. XG, acima de 12 mil. Acima de 2? 12. 12 quilos e meio. Vocês me estão puxando a tia. Já fala a marca. Tudo assim. Já fala a marca que está usando A marca é Turma da Mônica Bunkers. Pampers e Turma da Mônica. Tá. E aí nós vamos fazer o aniversário lá embaixo. Na segunda-feira nós vamos definir com um grupo de estudos o que nós vamos fazer aqui. Provavelmente a gente começa às 7, né, Guri? Você falou acho que que 8 horas, né? Isso, 8 horas, é. Então nós vamos começar o nosso estudo às 7, talvez façamos ou a preparação ou o estudo das 7h30 às 8h30 às 7, e aí nós descemos às 8 horas, vai ser lá fora no espaço que tem lá no fundo, tá bem? Contamos com a colaboração de todos, os tios mais novos, as vovós, os tios mais adultos, e as meninas vão trazer os docinhos, o bolo, e os meninos trazem suco para nós, né? Tá bem? Combinado? Tem uma polêmica aqui que os meninos são poucos. Às vezes os meninos podem trazer um pouco de suco. Não, mas os meninos são poucos, mas os meninos aqui são muito abastados. Eles têm muito recurso de trazer mais de 1 litro de suco. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é Saiu fora, mano. bonito, cheiroso. Vai trazer 1 litro de suco. Viu, meninos? Os meninos falaram assim, não, tá proibido trazer aquele pacotinho compridinho parecendo com você, viu? Pacote de quê? De suco 200 ml. Magrelinho com pedido. Traz um saquinho pra gente aqui assim, macio. Chup-chup. Boa noite, gente. A gente falou aqui há pouco de socorristas do amor cristão, né? Então a gente tem que fazer o seguinte, igual na música, na hora que acabou, deu aquela travada, todo mundo socorreu aqui, não foi? Deu o momento de parar de travar, então o bonito foi. Então vocês podem continuar, está tendo travada aqui, vocês fazem a continuidade, tá? Faça socorrista também, né? Esse trecho que a gente vai estudar aqui hoje, vamos compartilhar aqui hoje, não é uma palestra, toda vez eu falo, na verdade é a continuidade de outros que a gente já apresentou aqui. O primeiro foi sobre os tesouros, o segundo foi sobre as preocupações, olhares vivos do campo, e agora vem a sequência de Mateus dos julgamentos. Tá legal o som? Tá ótimo. Tá? Beleza? Tá vendo? Virou pra cá, virou pra lá, aumentou. Vira pra lá, aumenta? Foi no meio, agora. Eu tô sentindo na percepção. Tá bom, né? Quem começa? Aliás, ele é pequenininho, na verdade são só 4 aqui, 4 de Lucas, então quem se habilita? Vai mandar. Os julgamentos. Mateus 7, de 14 ou 4? 4. Primeiro, não julgueis para que não sejais julgados. Vamos lá. Porque com juízo, como que julgais, sereis julgados, e com a medida que usais, com esta vossa medição. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu. No teu é uma pergunta. Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão.
Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço. Porque a medida com que medis, com essa medirão para vós. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu. Como poderás dizer a teu irmão, deixa-me tirar, irmão, o cisco de teu olho, se não vês a viga que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Tá bom? Ou mais uma vez? Mais uma. Mais uma? Não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados. E com a medida que usais, com essa vos medirão. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu. Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho de teu irmão. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando nos porão de regaço. Porque a medida com que medis, com essa medirão para vós. Porque vês o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe que a viga que está no teu? Como poderás dizer a teu irmão, deixa-me tirar, irmão, o cisco de teu olho, se não vês a viga que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a viga de teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco que está no olho de teu irmão. Muito bem. Eu posso chegar aí, né, Jorge? Sei lá. Tá funcionando? Bom, é bom que a gente tem uns advogados aqui hoje, né? Sempre temos, né, Hipócrita? Né, Dani? E aí vem a ajuda dos universitários advogados. Você é a Thaís agora, né? Thaís, é mesmo. Thaís, então, é toda assim, Os mais experientes. A doutora Dani, viu aí, Vai, Thaís. Vai, Thaís. O que é julgar, doutor Hipólito? Julgar, eu acabei de fazer isso. É? Você sentenciar, decidir sobre o comportamento dos outros. Falei, gente. De certa forma, eu peguei o dicionário, não tem essa propriedade que eu não consegui do dicionário, decidir como juiz ou árbitro, formar juízo crítico. Então, o que proporciona um julgamento? O que é o desdobramento de um julgamento? O julgamento é o ato, o ato pelo qual se vai julgar, né? Um procedimento. E dele vem uma decisão. Sentença, né? Uma sentença, né? Transitada em julgado, né? Lucas nos fala também. Só um minutinho. Mateus fala em julgamentos, né? Que não julgueis, que não ser julgados. Lucas, além disso, ele fala para, além de não julgar, para não ser julgado, também não condeneis, para que não sereis condenados. E o que seria condenar? Advogado de plantão. É submeter essa pessoa, sem querer falar na lei da gente, né? Mas é submeter a pessoa a uma resposta, a responder por aquilo que ela, por esse juízo de valor que foi feito nela. Então, diante desse juízo de valor, ela é submetida, né? Porque ninguém é condenado de bom grado, né? A pessoa é sempre submetida a uma condição que imposta a ela. Sorriso do amor. Ou seja, tem a ver com isso, não é isso? É impor a pena. Na lei é. Né? Declarar culpado, reprovar, né? Não reprovar, né? E o danado, que eu faço isso o tempo inteiro. Eu julgo,
eu, mais do que julgo, eu condeno. E quando que isso me acontece? Se a gente fala da justiça humana, pelo menos ela tem lá uma tábua lá para ser seguida, não é isso? Tem lá as leis, tem um monte de coisa escrita, né? Só que eu julgo a partir do meu conhecimento, das minhas experiências, do meu contexto, eu faço isso o tempo todo. E sendo que o meu julgamento de hoje é diferente do de ontem. Ele é temporal. E eu mudei de ontem para hoje. Mudei há 5 anos para cá. Então eu faço isso o tempo inteiro. E a gente costuma inverter, a gente condena antes de julgar. Condena até antes de julgar. Exatamente. Lucas fala de condenar. Ou seja, às vezes a gente podia até antecipar. A gente condena, eu condeno antes do julgamento. E um julgamento baseado nos meus valores. A lei humana nesse sentido. Sem dar direito à defesa, né? Você não pergunta para o outro qual é a defesa dele. Condeno sem direito à defesa. Pastorino ele traz para a gente isso aqui, ó. E olha quando que eu julgo e quando que eu condeno. Pastorino mata, né? É habitual que aquilo que não esteja de perfeito acordo com o meu modo de entender as coisas seja imediatamente submetido a um tribunal sem apelação. Passado, né, transitado em julgado, não é isso? E geralmente condenado. Eu julgo e eu condeno quando aquela pessoa, aquela colocação, aquela ponderação entra em desacordo com o que eu considero certo. Trago para cá, nesse julgamento meu, nessa minha condenação, os meus valores. Coloco então na posição, não de Deus, né? De um Deus. Esse Deus aqui está entre. Eu tentei colocar, não consegui botar assim várias aspas, né? Porque um Deus que não é misericordioso. Porque se fosse misericordioso, ele sequer julgaria, né? Esse daqui que faz isso é um Deus tirano, é um Deus que reflete a minha humanidade. Dani? Interessante que essa semana mesmo eu comecei um estudo sobre esse diálogo entre o direito e o espiritismo, né? E um paralelo muito interessante é que a questão de julgar e condenar é um hábito nosso, humano, porque na verdade a gente não sofre julgamento e condenação na lei de Deus, né? A gente só vai passar por um processo que é flagrado por nós mesmos, mas a condenação, o julgamento, ele é propício, é característico nosso, da nossa condição. Da nossa condição humana. O Dante acabou, tá? Você mais nada, não, o Dante já respondeu o pastor. Vou até agarrar. Mas é exatamente isso. Não, você tá socorrista demais. É exatamente isso. Mas não vai ter muita coisa pra falar ainda, sério. A gente deve estar fazendo um trabalho sobre isso, né? E, óbvio, né, tem toda uma relação direta com a lei de causa e efeito. Isso aí, como outras tradições, outros livros, os livros védicos, né? Aqui não deixa de ter também uma relação direta com a lei de causa e efeito. Não julgueis para que não sejam julgados, né? E agora, um negócio que me intrigou, eu nunca tinha pensado sobre isso, por que vem nessa ordem aqui? Por que vês o cisco no olho de teu irmão, mas não percebes a viga que tens no teu? Por que não é o contrário? Porque não vês a viga que tens no Você outro? precisa do espelho para se ver. Você não consegue se olhar. Eu vejo eu, né? Vou falar. Eu geralmente, para eu me olhar, eu olho primeiro o outro. Aí aquilo me incomoda, eu trago aquela informação para mim e vou debulhar o milho dentro de mim. Mas eu olho primeiro no meu espelho que está refletido, que é o meu irmão. Ele é minha escola, ele que traz algo para mim, para eu poder receber em mim. E além disso, né, André, se eu vejo um cisco no olho do outro e faço um julgamento ou uma condenação, na verdade isso potencializa em mim, porque só de eu condenar ou de eu julgar, na verdade já potencializa aquilo Na que verdade, está quando você julgar um outro, é porque esse algo existe em você. me incomoda muito. Então, é o cisco que está em você mesmo. Não é? Que vira uma trave. Não é o contrário, né? O meu entendimento hoje é exatamente por conta disso. Né? De novo, não, perdão. Pois é. E por que eu julgo assim, agora com uma conotação mais intensa, mais profunda?
E tem tudo a ver com o que a Dani colocou aqui pra gente. Por que eu julgo, por que eu condeno? Eu acho que a gente julga, eu julgo, porque é muito mais fácil achar a culpa nos outros do que se responsabilizar por tudo que está acontecendo na sua vida. Então, aquele é culpado disso, aí você julga e condena pelas misérias da sua própria vida. Pelas próprias misérias, né? Eu acredito que o julgamento ele vai muito contra, ele vai nas diferenças. Então, o que é diferente de mim requer um julgamento e requer uma condenação. Então, se eu olho o outro, se eu acho o outro bacana, tudo bem, julguei, é bacana. Então, tá liberado, pode vir. Ah, não, essa pessoa aí não dá para mim, porque ela vai contra algo que é diferente de mim. Aí eu não dou conta de olhar para aquilo, então eu julgo, já condeno e descarto. Então, o julgamento é o que é diferente. Né? Pois é, mas eu vejo também como uma forma de me valorizar. Porque se o outro é errado, eu estou condenando, eu não, estou só melhor do que arrogância, né? Mas no outro aspecto, eu entendo também, acho que a gente pode olhar também o seguinte, é porque ao invés de eu me ver como um ser espiritual vestindo um corpo humano, uma veste humana, eu acho que a gente reduz o cristianismo muito na hora dessa. Eu me vejo numa situação dessa, que eu estou condenando, que eu estou julgando, como um ser humano com um espírito. Por quê? Eu trago para aquele momento ali tudo aquilo que me aflige, que me incomoda, que distancia de mim, que difere de mim, de certa forma não, com muita arrogância, aspectos humanos. Quem se vê humano tem fé em valores humanos, julga a partir de valores humanos e nega o poder divino. Se a gente está aqui mediante uma inteligência suprema, uma inteligência maior, uma ordem maior, aquilo que me incomoda no outro, o que o outro faz que me incomoda, que me faz julgá-lo, então eu estou dessa forma desacreditando, tirando todo o crédito de uma inteligência humana, de uma inteligência divina. Eu acabei com a inteligência divina na hora dessa. Eu estou vendo e eu estou julgando simplesmente porque eu me vejo como um ser humano. Eu não estou me vendo como um ser espiritual. Eu reduzo o cristianismo na hora dessa. Eu limito o cristianismo a uma pequenina coisa. Ele circunscreve a gotinha d'água. Eu tenho condição de saber, na hora que a levadeza aqui me incomoda por algum motivo, por que ela tomou uma ação, uma atitude que me incomodou, por que ela foi, naquele momento eu achei que ela foi grossa comigo. Eu não sei o que todas as tramas, tudo que antecede aquela ação dela. Então eu circunscrevo a uma gotinha. Eu trago o cristianismo bem fechadinho, bem limitado ao humano. Eu não me vejo, principalmente não vejo os outros como seres espirituais, que tem toda uma trama, que tem toda uma história que por minha ignorância eu não consigo perceber, eu não consigo ver. É uma gota d'água no oceano, na hora que eu faço isso. O ser espiritual, ele não se interessa pela circunstância exterior. Ou seja, aquilo que eu julgo, o motivo que eu julgo os outros, isso não tem nada a ver, isso é uma bobagem julgar por conta disso. Porque tal circunstância é completamente dependente de Deus. Então, para que eu devo julgar, preocupar com uma coisa dessa? Tudo o que eu faço aqui é o cumprimento de uma missão. E todos aqui estamos cumprindo missões e vivendo